Então vamos lá. Hoje, sábado, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. 1 Samuel 18, versículo 1. E nós vamos orar ao Senhor Todo-Poderoso. Pai amado, mais um privilégio poder falar da Tua Palavra. Que privilégio, Senhor, poder me tornar um vaso nas Suas mãos para orientar aqueles que não sabem, aqueles que podem saber também. Mas, de qualquer forma, a Sua Palavra, ela vai se renovando. E eu a recebo por parte do Senhor para transmiti-la para aqueles que tiver fome e sede. Espírito Santo, reconheço que nada sou e reconheço que é necessário que o Senhor fale e convence. Por meio daquilo que iremos ler e estudar essa noite, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos estudando, meus amados, 1 Samuel, nós vamos já entrar no capítulo 18 e, claro, para entender aquilo que nós estamos estudando, nós precisamos entender o contexto daquilo que temos estudado. E a semana passada, inclusive, 3 palavras, 3 partes consecutivas, eu cheguei a estudar como se desafia um gigante. Eu abordei o famoso encontro, o famoso confronto entre Davi e Golias. Uma grande e poderosa vitória que Deus concedeu a Davi, um homem desconhecido nos seus inícios, um pastor de ovelha que de repente se tornou um herói nacional aos olhos do seu povo israelita. Tremendo. Então, eu ensinei como se desafia gigantes. E Davi, obviamente, depois dessa grande vitória concebida, não apenas para a glória do Senhor, mas uma vitória também concedida para o povo de Israel, Davi deixou seu legado na Bíblia como quem sabia lutar pelo poder de Deus. A vitória de Davi foi pelo poder de Deus. E de um simples pastor de ovelhas a um herói israelita, pois isso foi a trajetória que Davi estava traçando, inclusive debaixo das diretivas do Senhor. Davi ganhou respeito aos olhos dos israelitas. E como? Muito respeito aos olhos dos israelitas, mas também aos olhos dos filisteus. Aos olhos também dos filisteus. Vocês acham que depois dessa grande derrota, os inimigos filisteus, os inimigos de Davi, você acha que não se comentavam acerca de Davi nas tendas, nas casas dos filisteus? Certamente sim. Ou seja, Davi virou muito famoso. Sabe o que aconteceu hoje? Vocês não vão acreditar. Aquele ruivo, aquele jovem, aquele moço, sem nenhuma experiência, desafiou o nosso maior guerreiro. E sabe o que? Ele o matou. Como é possível? Realmente, o Deus dos israelitas foi muito poderoso e hoje nos venceu. Pois não cabe dúvida de que a partir daquele momento, Davi ganhou um grande respeito. Um grande respeito, tanto dos hebreus, claro, como também dos filisteus. E não seria Davi temido por ter também arrancado a cabeça de Golias? Obviamente sim. Pois assim funciona, meus amados, o mundo espiritual.
há pessoas que são respeitadas por Satanás. Eu estou falando, são pessoas respeitadas no mundo espiritual. Porque quando diz para o demônio, sai em nome de Jesus Cristo, o demônio sai. E sai mesmo. Por quê? Porque existe uma autoridade reconhecida e respeitada na vida do homem ou de uma mulher que no passado, no seu currículo espiritual, pois tem guardado muitas cabeças e muitas espadas de Golias. Você sabe que quando Davi derrotou Golias e cortou a cabeça, o que ele fez? Ele pegou a cabeça e levou a cabeça de Golias. Levou também a espada de Golias. Ou seja, foi o troféu de Davi. Então, isso aos olhos, dentro do mundo espiritual, faz com que Davi adquiriu um grande respeito aos olhos dos seus inimigos. Né? E eu lhes digo nessa noite que mostra, meus amados, para mim os despojos dos teus Golias e te direi o quanto és temido pelo diabo. O quanto o diabo te teme e te respeita vai depender do despojo que tu tens na tua tenda. Quais são os despojos que tu tens tomado das mãos dos teus inimigos? Aí, Davi poderia dizer, eu sou um guerreiro, tá? Eu tenho autoridade, eu tenho força, sim. Mas então mostra-me a espada de Golias. Sim, vem e vê. Eu vou te mostrar também a cabeça de Golias. Ou seja, o quanto você é capaz de, no decorrer de uma vida cristã, ter vencido Golias, a adversidade vai revelar o seu grau de autoridade e respeito aos olhos do diabo. Consegue entender isso? Como isso é importante? Então, existem pessoas que não são respeitadas pelos filisteus. Por quê? Essas pessoas tremem diante de Golias. Tremem diante de Golias. Nunca em sua vida matou Golias. Poderia ter o ferido, mas nunca venceu Golias. Entendeu? Mas quem é Davi? Com certeza tem guardado muitas cabeças e muitas espadas na sua tenda, tomado das mãos do seu inimigo. Então, vamos lá. O milagre aconteceu e Davi derrotou Golias e todos começaram, inclusive, a focar o ruivo de boa aparência, porque a Bíblia diz que Davi era ruivo e tinha também boa aparência. Depois dessa grande vitória, até Saul diz, quem é o pai desse? Chama ele. E Saul falou, como é o nome do teu pai? E Davi diz, eu sou o filho de Jessé. Olha isso. Ou seja, as pessoas começaram a focar esse jovem e a se admirar esse jovem. Pois após essa grande vitória, o rei Saul o chamou e nós vamos ver a seguir o que acontece. Samuel 18:1 diz assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, eles estavam conversando depois da vitória, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante,
Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Olha que águia esse Saul, né? Viu a vitória de Davi, viu o potencial de Davi e não é bobo e diz, esse aqui deve estar comigo. É claro, aquele apenas que servia para tocar a harpa e aliviar as opressões do rei Saul se tornou o centro de atenções. O centro de atenções, não somente aos olhos do rei, mas aos olhos de todos. E no tempo aceitável, meus amados, Davi, ele revelou as suas qualidades espirituais e também as qualidades de guerreiro. E como eu já lhe disse, Saul, ele não é bobo. Ele não é bobo. Quem não quer investir num guerreiro para acrescentar a força do seu exército? E como Saul é esperto, viu nesse jovem um grande potencial. Um grande potencial. E diz a palavra de Deus que Saul, ele não deixou Davi voltar na casa do seu pai. E claro, isso é exatamente o que acontece quando Saul descobre Davi. Quando um Saul, um líder, descobre um jovem com tanto potencial, obrigatoriamente a tendência é fazer com que Saul o queira para seus próprios benefícios, para que o seu reino possa crescer. O que cativaria o líder Saul para prender Davi no seu ministério? O que você acha que chamou a atenção de Saul para que Saul diga, tu não vai mais voltar na casa do teu pai, mas tu vai ficar aqui a partir de agora? A resposta é o dom de Davi. Não é a essência de Davi. Não é porque Davi diz, eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Saul não estava nem aí para Deus. Saul tinha se esfriado, Saul tinha se tornado um religioso. Saul tinha perdido a graça de Deus. Saul estava completamente desviado, completamente fora das coisas de Deus. Aquilo que cativou o rei Saul e que fez com que ele diz, tu vem comigo, é que Davi tinha dons. Ele tinha dons. Excelente ministro de louvor, meu irmão. Estamos falando de Davi, um homem que tocava a harpa como ninguém, ele planeja como ninguém, inclusive ele maneja como ninguém a sua funda, né? Um homem que maneja como ninguém, um homem que sabe aonde estão as pedras lisas no riacho. Um homem que sabe onde encontrar no riacho as pedras lisas e sabe muito bem usar as pedras lisas com sua funda para derrotar gigante. Ou seja, um homem que prega muito bem. Um homem que tem uma bagagem. Qual Saul não quer um homem desse no seu ministério, meus amados? Um homem ousado, um homem que tem graça, um homem que é amado, um homem que atrai outras pessoas e que aumenta a notoriedade e a boa reputação do seu rei. Quem não quer um Davi no ministério?
O problema é que Saul não tem boas intenções, porque a motivação de Saul está errada. Porque Saul não vem a essência de Davi, mas vem aquilo que Davi pode produzir para benefício para o rei de Saul. E assim Saul diz, tu fica comigo. A diferença, meus amados, entre um líder como Saul e um líder como Samuel. Samuel era um profeta de Deus. A diferença entre ambos é que Samuel, ele chama Davi e o reconhece, sabe onde? No pasto. Samuel o reconhece no pasto, porque Samuel reconhece a essência de Davi antes de se destacar, porque sobre ele, sobre Samuel, está o Espírito Santo. Samuel não precisa que Davi derrota gigante para saber quem é Davi. Porque Samuel é um profeta e um homem de Deus. E o que cativou Samuel é aquilo que Deus lhe revelou acerca de Davi. Esse aqui me agrada. Esse daí? Esse ruivo? Esse aqui é o escolhido. Ao contrário de um religioso, ao contrário de Saul, o líder Saul só vai reconhecer Davi pelas suas obras, mas não se importa com seu caráter, não se importa com sua essência. Inclusive, um líder Saul, ele não vai trabalhar a essência dos seus guerreiros, porque Saul não tem nada para oferecer, porque ele mesmo não tem caráter. Então, tenha muito cuidado, meus amados, no ministério no qual vocês estão. Porque você pode ser muito bem tratado por Saul, mas porque você sabe derrotar gigante. E não porque você é um homem, uma mulher temente, que realmente se esforça em querer viver em santidade ao Senhor. Porque a motivação da liderança em colocar as pessoas no altar revela a motivação. Se é pelo dom ou se é pela essência. E pobre Davi cair nas mãos de Saul. Quantas, Davi? Pessoas que são honestos, pessoas que querem fazer a obra do Senhor com muita honestidade. Porém, caem nas garras de Saul. Saul o quer e Saul o tem. Só que houve um propósito de Davi estar com Saul. Houve um propósito de Davi estar debaixo de um líder, de um religioso rejeitado pelo próprio Senhor. Mas mesmo assim, obviamente, havia um propósito de Deus em Davi estar debaixo dessa cobertura. Obviamente, não para sempre. Não para sempre. Lembre-se que Davi era um jovem ainda. Davi, por mais valente que era inexperiente. E muitas das vezes, a experiência de um homem para se tornar valente e um rei tem um preço. Oh, sim! E como não? Tem um grande preço a pagar. Pergunta para Davi. O que Davi te responderia? Como Davi precisou apanhar
e como Saul o fará crescer. Veremos isso mais à frente. 1 Samuel 18:3, olha que diz. Agora, hoje eu vou falar principalmente sobre uma grande amizade. Uma amizade de um personagem que é citado pela segunda vez no livro de Samuel, Jonatas e Davi. Nós vamos falar sobre essa maravilhosa amizade que Deus criou e gerou através desses dois. Diz a palavra, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Outras traduções diz, Jonatas fez um pacto com Davi. Pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou a capa que estava vestindo e deu para Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinto. Bom, eu vou estar falando agora sobre essa amizade. Porque não existe uma amizade formada e preparada por Deus sem que ela não envolve uma aliança. Existe diferente tipo de aliança. Existe uma aliança de um esposo com a esposa, existe uma aliança entre filho e pais, existe uma aliança entre duas pessoas, dois amigos. E tudo aquilo que Deus une deve levar um propósito. A amizade, a relacionamento que não levam ao cumprimento de propósitos para glorificar o nome do Senhor, mas a todo propósito, aliás, toda aliança e todo encontro gerado por Deus sempre é para cumprir um propósito que Deus determinou. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, pela segunda vez, o livro de Samuel introduz o personagem de Jonatas. Por que eu falo pela segunda vez? Você lembra o que nós estudamos, uns vários sábados anterior, acerca da vida de Jonatas, o que a Bíblia falou sobre Jonatas e introduziu Jonatas. Lembra que Jonatas, filho de Saul, foi até o acampamento dos filisteus, sozinho, acompanhado do seu escudeiro, sem avisar o seu próprio pai? Jonatas era príncipe. Jonatas era filho do rei Saul. E um dia desse, Jonatas decidiu, movido pelo Espírito Santo, decidiu confrontar os filisteus, sozinho, junto com seu escudeiro. E Deus concedeu uma vitória sobrenatural. Ele contra não sei quantos soldados, e o Espírito Santo estava sobre Jonatas. E o que chamou minha atenção, que naquele tempo, Jonatas não consultou seu próprio pai, o seu próprio rei, para ir para a batalha. Por quê? Porque Jonatas conhecia o pai que ele tinha. Ou seja, um pai carnal, um pai que certamente houvesse barrado o seu próprio filho a fazer e cumprir a vontade de Deus. Então, essa parte de Jonatas, naquilo que estudamos no passado, revela características de quem era Jonatas. Um homem valente, um jovem que possui o Espírito Santo, ou seja, movido e sensível pelo Espírito Santo. E o que o Senhor fez com Davi e Jonatas? O que a Bíblia diz? Que Deus os uniu.
não como marido e mulher, não como um casamento, ou como muitos por aí dizem. Isso eu vou ter que falar, porque há muitas igrejas que são a favor da homossexualidade, que afirmam que Davi e Jonatas, eles tiveram um relacionamento homossexual. Olha que loucura, olha que depravação. Muitos se justificam que eles tiveram uma relação. E isso, obviamente, é uma vergonha e um total engano para essa geração, meus amados. Sabe, quem quer ver o mal, certamente vê o mal em tudo, e quem quer ver impureza, verá também a impureza, até mesmo naquilo que é santo, até mesmo naquilo que é puro. Então, dizer que Davi teve relacionamento com Jonatas, por quê? Porque a Bíblia fala que Jonatas e Davi se amavam mais do que irmão, e deduzir por causa disso, com a mente deturpada desses aqui que criam igreja, envolvendo o nome de Jesus Cristo para dizer que Deus aceita o ato da homossexualidade, estão de brincadeira. Pois esses se levantam contra o próprio Deus e profana as Escrituras. Mas vamos falar com mente não sodomizada, mas com mente de Cristo. O que aconteceu com esses dois? Pois a Bíblia diz que o amor brotou no coração de Jonatas para Davi. Por quê? Porque foi o Senhor que colocou esse amor, cujo não havia nada sexual, não havia impureza, não havia segundas intenções, mas Deus preparou, Deus gerou essa grande amizade entre ambos. E por acaso, a noiva não reconhece a noiva? Por acaso, quem é de Deus não reconhece quem é de Deus? Por acaso, dois guerreiros do Senhor não se admirariam pelas qualidades em amar e honrar Deus? Pois dentro do caminho que Deus estava trilhando para Davi, meus amados, Jonatas, ele tinha o seu motivo de estar. Inclusive, nós veremos que, mais à frente, que Jonatas cooperará para que o propósito de Davi em Deus se cumpra. Por que Deus criou juntou um relacionamento, juntou uma grande amizade? Porque no centro havia um propósito. Pois eu vou falar de amizade, porque se a sua amizade não aponta para o cumprimento e o desenvolvimento daquilo que Deus quer para a sua vida, então lhe digo, essa amizade não vem de Deus. Se o seu relacionamento, aquilo que você planeja, pensa, pode ser um homem planejando casar com uma donzela ou vice-versa, mas se esse relacionamento ele não leva ao cumprimento do propósito a ser cumprido na sua vida, então esse relacionamento não vale nada. E não pode se estabelecer um pacto. Não pode se estabelecer uma aliança dentro desse relacionamento. Não seria uma perfeita lição
dos critérios de como se avalia uma amizade? Pois eu vos digo nessa noite que a amizade entre Jonatas e Davi é o exemplo de como devemos entender acerca de amigos, de relacionamentos. As amizades ou relacionamentos que vocês escolhem ter, elas contribuem para o reino de Deus? Elas contribuem para o reino de Deus? Pois quem é Davi, meus amados, buscará qualidades em outros cujo Senhor se agrada. Quem é Davi? Quem não é Davi, não pensará assim. Quantos Jonatas Deus apresentou para Davi no decorrer da sua vida? Porque se você é Davi, Deus lhe mostrará as alianças no seu devido tempo que você precisarão fazer com essas pessoas. Agora, não se precipita, porque se você não sabe escolher sua aliança, tanto pastoral, tanto de liderazgo, a aliança matrimonial, a aliança de relacionamento, se você não souber fazer e não souber escolher seus amigos e seus relacionamentos à luz da Bíblia, você vai sofrer. E essas pessoas podem até mesmo ser a pedra do seu tropeço. Jonatas nunca foi a pedra do tropeço de Davi. Ao contrário, ao contrário. Olha que diz em Provérbios 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ainda bem que Jonatas estava ao lado de Davi, principalmente quando Davi será perseguido por Saul. O amigo está principalmente na adversidade. Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A noiva é sábia, porque ela procura na Bíblia a sabedoria. Mas quem não é noiva, que é religioso, é tolo. E assim procurará se relacionar com pessoa como ela, porque a noiva reconhece a noiva e o tolo andará com o tolo. Assim nos ensina a palavra de Deus. Provérbios 18:24 diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Olha isso. Mas existe amigos mais achegados que um irmão. Então esse lance de dizer isso aqui é meu amigo, isso aqui é meu amigo, são todos amigos, né? O brasileiro lê muito de ver amigos, né? Por todo lado, né, gente? O brasileiro é muito extrovertido. Mas cuidado com a cultura, porque a minha cultura é o reino de Deus. E meu papel é fazer com que você tenha o perfil, não da cultura brasileira, mas da cultura do reino de Deus. Sabe o que é ter um amigo? Sabe o que é encontrar um Jonatas de verdade? Pois para você encontrar Jonatas, prepara-te tu, Davi, porque Deus não te fará encontrar amizade profundas, amizade de verdade que glorificam Deus, relacionamento que glorifica a Deus, se você não é Davi. Agora, se você é Davi, porque se preparou a ser um homem segundo o coração de Deus, calma, calma, porque no momento certo o Senhor te guiará e te mostrará a quem deves abrir teus tesouros, porque esse cooperará para o bem do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu posso ouvir um amém?
Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. No versículo 3, olha que diz: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas amava Davi como a si mesmo, igual. Igual. Por acaso, isso não é o amor de Cristo? Com qual intensidade Jesus, o nosso Mestre, nos ensina a amar o nosso próximo? Exatamente com a mesma intensidade de Jonatas e Davi. Não eram irmãos de sangue. Nada, não tinha nenhum vínculo de irmãos de sangue. Porém, se amavam como a si mesmo. Olha esse amor. Olha como nos entendemos acerca do amor de Deus. Aos nossos irmãos, nós devemos amá-los como aos nossos mesmos. O modelo de Jonatas e de Davi é o modelo do amor que hoje devemos ter. Hoje, com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos. Porque quando se trata de irmãos, isso refere-se que essas pessoas que são irmãos respeitem Deus, que esses andem em santidade, que esses possuem o Espírito Santo para os guiar. Quantas vezes já expliquei para vocês, nem todos são irmãos. Aí vem uma pessoa, tu é evangélico, e aí, irmão? Não. O que me diz que você é irmão? Não é porque você é evangélico. O que tem pessoas que falam irmão para adúlteros, irmão para... mas irmão, gente, o que é irmão aos olhos de Deus? Jesus diz, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, que revelou a sua essência. Que mostrou quem Jonatas era pelos seus frutos. E Jonatas mostrou quem ele era. Um guerreiro usado por Deus para vencer filisteus e um homem que também tinha discernimento a saber quem servia a Deus e quem não servia a Deus. Por mais que Jonatas era filho de Saul, pois Jonatas sabia quem era o pai. Olha como isso é tremendo, meus amados. E quando dois irmãos que possuem o Espírito Santo se encontram, o que acontece, meus queridos? Não se criaria uma aliança por causa de Cristo? Por causa de Cristo? E como essa aliança entre dois irmãos é manifestada? O que determina que você tem uma aliança com seu vinhateiro, com seu pastor? O que determina que você tem uma aliança com seu esposo, com sua esposa? Ou com um amigo, cujo Deus deveria estar no centro? Olha o que aconteceu. Olha o que é uma aliança. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu para Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o seu cinto. Quando um irmão reconhece o seu irmão pela aliança de sangue de Jesus Cristo, pois o que acontece? Pois Jonatas, ele se despoja da sua capa. Ele se despoja da sua capa que veste
e a dá para seu irmão. A capa é algo de muito valor. A real amizade, a real aliança, a real irmandade, ela tira de si mesmo para dar. A capa de um príncipe como Jonatas não é qualquer coisa, meus queridos. Jonatas não deu qualquer coisa para Davi. Para manifestar a sua aliança e selar sua aliança com Davi, ele não deu qualquer coisa. Ele deu sua capa. Sua capa, algo de muito valor. Porque o amor por quem você reconhece, por ser de Deus, faz com que você tire algo de valor para honrar quem você ama. Isso, meus amados. Aonde há amor, há honra. E aonde há honra, se tira de si mesmo. Vamos lá, que mais? Jonatas, ele deu também a sua armadura. Olha isso, ele não deu qualquer coisa. Ele deu a capa, ele deu a sua armadura, inclusive a espada, seu arco e seu cinto. O que isso significa? O que isso significa? Você sabe como você reconhece que você tem uma aliança com alguém? Quando você defende esse alguém. Quando você se preocupa com essa pessoa para que essa pessoa possa se defender dos seus inimigos. Pois Jonatas, simbolicamente, ele doou armas, armadura, espada, arco. Ele deu armas para que seu amigo Davi possa se defender e seja defendido. Um amigo que é amigo, um líder no qual você tem uma aliança, você sempre defenderá. Se você tem aliança com o seu ministério, você não fala mal do seu ministério. Obviamente, se seu ministério não vive em santidade e não prega a santidade, e os frutos revelaram o que o ministério é, então saia. Mas se você está no ministério e você fala mal desse ministério, meus queridos, o que é isso? Uma verdadeira aliança, ela vai se preocupar em que a pessoa aliançada com você se defende. Porque você não quer ver derrotado. Você não quer que Davi seja derrotado por seus inimigos. Você não quer que Davi peca. Então, dentro desse relacionamento, dentro dessa aliança, você se preocupa por ela. E o centro da sua aliança é defender seu amigo, defender seu pastor, defender seu vinhateiro, defender! Porque você tem uma aliança, Jonatas, com Davi. O que seus amigos estão lhe dando? O que seus amigos estão lhe dando? Armas para você se defender no dia mau? Se defender contra as obras do diabo? Pois esses são amigos. Esses são amigos que se preocupam de você não pecar contra Deus e assim sempre estar usando a espada da palavra para se defender. Essas pessoas sempre estando usando o seu arco para atacar e sempre estando apertando o seu cinto para estar firme aos olhos de Deus. Um homem que lhe ama, ele vai sempre se preocupar se o cinto seu está apertado. Ele vai sempre se preocupar se você está bem. E se você é indefeso,
Ele vai lhe dar armas para você se defender. Ou seja, Jonatas coopera para Davi ser forte. Mas forte de que maneira? Forte espiritualmente. Forte espiritualmente. O que fundamenta um relacionamento cujo há uma aliança? Que tipo de aliança você quer estabelecer entre você e aquele que escolheu para ser seu confidente? Você sabe como reconhece aquele que não é Davi? Quando as suas amizades e relacionamentos não glorificam o Senhor e quando não se estabelece esses princípios entre Davi e Jonatas. Pois eu lhes digo, meus amados, nessa noite, quantos tiveram oportunidade de encontrar-se com Jonatas? Quantas pessoas tiveram oportunidade de se encontrar com Jonatas quando o Senhor escolheu para ti um vinhateiro para que se estabeleça essa aliança? Mas por Davi não ser Davi, porque não quer dar sua capa, porque não quer aceitar a armadura, não quer aceitar o arco e não quer aceitar o cinto de Jonatas, não quer aceitar o cinto do seu vinhateiro, então essa pessoa não entende, porque é egoísta e só aprendeu a receber e não dar. Pois aqueles que se relacionam assim com seus vinhateiros, nunca se estabelecerá uma aliança cristã. De irmão em irmão, de Jonatas a Davi, porque o propósito de uma aliança espiritual é que Davi reconhece Jonatas e Jonatas reconhece Davi. O vinhateiro, o líder que pode cuidar da sua vida, ele dá o seu tempo para lhe formar como guerreiro, a fim de que você se defenda para os dias maus. Mas Davi, que não é Davi, ele negligencia aquilo que Deus oferece. Davi, que não é Davi, despreza o que Deus apresenta. E ali, porque não honrou, a aliança se quebra. Por acaso, meus amados, Davi estaria vivo se Jonatas não estivesse? Certamente não. E vocês vão entender mais à frente. Porque o propósito de Jonatas se cumpriu. Porque Deus colocou Jonatas para poupar Davi inúmeras vezes e salvá-lo da morte. Quantas vezes você não tem valorizado a aliança que Deus te deu, mas não a reconhece, porque não queres ver Davi, ou não queres perceber Jonatas. Porque se tu não é capaz de doar tua capa, o teu cinto, a tua armadura, é porque tu não entendeu nada acerca de uma aliança. Porque até o dia de hoje, só entenda, me dá, para mim. Só que uma aliança deve ser bilateral.
o amor deve funcionar de ambos lados. É triste ver pessoas que não cumprem seus propósitos quando Deus coloca um Jonatas para te ajudar e te poupar de muitas encrencas. Porque um Jonatas é colocado por parte de Deus para acrescentar e somar o ministério de Davi. Mas nem todos os Davi reconhecem quem Jonatas é. Se Davi se torna orgulhoso, egoísta, religioso, certamente não perceberá que Jonatas foi colocado por Deus. Feche os seus olhos. Pai amado, certamente nessa noite, relacionamentos devem serem revistos e reavaliados na vida de muitos. Porque para que um pacto e uma aliança se estabeleçam, é necessário que ambos defendem o seu irmão e o amem como sua própria alma. Mas as atitudes de muitos faz com que ainda manifestem egoísmo. E com o tempo, essa pessoa pode passar perto de uma grande oportunidade de conhecer alguém que não mais estará perto dela. Porque quando foi o tempo de reconhecê-la, não o reconheceu. Tomara que essa palavra, Senhor, desperta na vida de muitos o desejo de assim se tornar e estabelecer alianças assim ensinadas conforme os princípios que hoje recebemos na sua palavra. Lhe agradecemos, Pai. Amém e amém.